Well, there was a secret chord David played, it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Tudo tranquilo? Uma novidade hoje? Nada demais, né? Saída do Salles. O que mais? Fala do Mourão, criticando o governo, né? Que faltou liderança na pandemia. Essa mesma ladainha. Aí, eu diria que o que mais chamou a atenção foi o Randolph dizendo que agora o presidente entrou de vez na investigação. O presidente agora é alvo da CPI. Então é isso, mais do mesmo, nada demais. Essas notícias só servem para fustigar as pessoas, para deixar as pessoas descrentes, deixar as pessoas preocupadas. Eu sempre falo, né? Se apegue ao que o presidente fala, ao estado de ânimo do Bolsonaro. Está preocupado, está nervoso? Como é que ele está? O que ele está dizendo demais? Se apegue ao que ele fala. E, obviamente, ele não vai falar tudo que a gente gostaria, dizendo que vai enfiar o pé na porta, que vai dar um cavalo de pau de 180 graus e vai virar o rumo, porque vai tirar esse pessoal de cena que está atrapalhando o país. Ele não vai falar isso. Ele vai falar, ele vai continuar se esticando, deixando a corda ser esticada, se é que há mais corda, né? Já arrebentaram mais de 10 cordas seguidas, está na enésima já, e vai continuar deixando ver aonde chegamos. Por quê? Essa que é a questão. A resposta de $1 bilhão só ele sabe dizer. A gente especula aqui, sempre confiando de que, no final das contas, a guerra já está vencida, segundo o próprio Bolsonaro já disse. Sinalizem para mim que o onde está o câncer, e a gente vence essa guerra. A guerra já está vencida, então, já que já houve a sinalização. Então, é nisso que eu me apego, não me deixe levar por essas notícias, que só serve para nos fragilizar, nos deixar irritados, fazer o tempo demorar a passar. Então, a melhor coisa a se fazer é nos ocuparmos com coisas úteis. Ler, ver um bom filme, conversar com amigos que também sejam otimistas, que vejam coisas boas pela frente, porque ficar assistindo o que está aí, eu diria que é masoquismo. Tá? Vamos aqui bater um papo, o que vocês têm para falar aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Boa noite, Maria Regina. É isso aí também. É isso aí, é a minha expectativa. Eu diria, é mais do que expectativa, é a minha confiança de que em algum momento terá que acontecer. O presidente já disse, Márcia, né? Márcia Fadu, meu parceiro lá de Instagram, tá sempre lá, a gente está sempre juntos. Isso aí vai acontecer, não tem como não acontecer. Eu estava conversando com um amigo hoje, ele chegou o seguinte: Renato, o Bolsonaro disse que se o Congresso aprovar o voto auditável com apuração pública, vai ter voto auditável com apuração pública, voto impresso, e ponto final. Aí ele me fez uma seguinte pergunta: e se o Congresso não aprovar? E se o Congresso não aprovar? Vai ter do jeito que está ainda, como foi agora em 2020, como foi em 2018, vai ser isso que vai acontecer? Essa foi a pergunta que ele fez. Eu diria que não, porque se continuar como está, é óbvio que o Bolsonaro, no que vem, sai. Não importa que continue indo milhões às ruas semanalmente, com motocicletas, uma mais populosa do que a outra. Ele não tem como ele se sustentar no governo, com esse sistema político eleitoral que está aí. Sem o mínimo controle no sistema de apuração, a gente confiando na palavra de um ministro, num sistema feito para manter essa hegemonia entranhada no Estado a todo custo. Ver o que está acontecendo nessa CPI, um exemplo grosseiro do que não se deve fazer
que não jamais poderia ocorrer num Estado de Direito. Todas as aberrações do mundo jurídicas estão acontecendo ali, inocentes sendo tratados como condenados, sigilos sendo quebrados como se os caras estivessem devendo à justiça alguma coisa, criminosos julgando e fazendo juízo de valor sobre inocente, a justiça passando a mão na cabeça de criminosos. É um sistema completamente virado do avesso, e não dá para crer que a gente vai continuar assim como país. O presidente tem que ser muito inocente em aceitar o que está aí e ano que vem entregar o governo de mão beijada para um esquerdista que certamente ganhará caso tudo continue assim. Mas eu sempre bato na tecla, como está assim é impossível, o país não se sustenta. É muita inocência acreditar que continuaremos nessa cleptocracia, sendo reféns, sendo na realidade escravizados de uma forma inconsciente, ad eterno. Isso aí não vai acontecer. Isso aí é visão de vida minha, visão de mundo. Visão de mundo, na minha leitura, é impossível que isso permaneça assim. Eu vejo exatamente o contrário. Por estarem escancaradas várias picaretagens, é óbvio que tem algo acontecendo. Não é? O que aconteceu décadas atrás? O máximo que foi trazido à tona foram as coisas do mensalão, a Lava Jato trouxe muita coisa, mas o que está acontecendo agora é uma coisa aberrante, Não são apenas falcatruas de bandidos efetivamente, são falcatruas de gente que, teoricamente, não estavam envolvidos diretamente em falcatruas, como gente da toga, gente que estaria ali, entre aspas, acima de qualquer suspeita, porque não havia investigações contra eles. Agora, todo esse pessoal está ali atuando de uma forma inescrupulosa por abuso de poder o tempo inteiro, fustigando o chefe de Estado o tempo inteiro, testando as Forças Armadas o tempo inteiro, usurpando competências, testando até o Congresso Nacional, atacando deputados, atacando ali pessoas com imunidade o tempo inteiro, sobretudo os que são apoiadores do presidente da República. Então, hoje o sistema está desmascarado, está escancarado, o Estado de Direito ruiu, e a gente vai assistir, eu diria, o desfecho dessa história, que será muito bom. Então, essa confiança jamais deixo morrer, porque eu não estou aqui para ficar aguentando mais décadas e mais décadas do que está aí. Gente do mal, dando as cartas, colocando o dinheiro dos nossos impostos no bolso, enriquecendo os próprios familiares, e a população mesmo sendo aí tratada como imbecil, como escravizada. Boa noite, Roberto. Boa noite, Carla. Guilherme, boa noite. Não entendi essas eliminações de ministros. Eles têm culpa no... Olha, obviamente que está tendo um ataque aos ministros, isso aí é muito nítido. Então, assim, hoje a gente pode especular. Segundo eu soube, o Ricardo Salles quis sair exatamente para preservar mais a família. Tem telefone dele sendo investigado, telefone, inclusive, acho que com coisas lá fora dos Estados Unidos. Então, ele preferiu sair para evitar qualquer risco a mais para a família e tirar o Bolsonaro da jogada, deixar. Segundo soube, o presidente queria mantê-lo, ele que pediu mesmo para sair. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas isso aí é normal, é um ataque grosseiro que está acontecendo aos ministros, e até quando vai acontecer isso? A gente não sabe o que acontece nos bastidores, eu gostaria de saber. Eu teria uma informação mais concreta, mais objetiva que vai passar para vocês, mas eu especulo também. A gente confia, eu confio que o final da guerra será feliz. Então, essas coisas a gente tem que aturar, não tem como. Tudo é como tem que ser. É assim a vida. Minha querida amiga gaúcha Cláudia Freire, tudo bem, amiga? Obrigado aí pelo joinha. Boa noite para você. Mantenha a confiança, tudo vai dar certo. Tudo já deu certo, né? Jadon, eu concordo contigo, é questão de estratégia mesmo, não tem como ser diferente.
O governo é militarizado, a inteligência militar está toda à disposição do presidente da República, Polícia Federal trabalhando bastante, a BIM, GSE. Né? A gente não assiste, eu diria, os apoiadores, a equipe do presidente entrando em embate. Todos são politicamente corretos, todos estão ali mansinhos. O único que fala de vez em quando, de uma forma mais ríspida, é o próprio presidente da República. Ele traz a responsabilidade para ele e é dele efetivamente. Então, os outros estão trabalhando ali no silêncio, fazendo cada um a sua parte. Então, está dentro do script. Os ministros que saíram efetivamente, né, saíram mais fortes, certamente devem ser, eu diria, presumidamente serão candidatos ano que vem, né, com um sistema eleitoral renovado, e serão eleitos, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Já tem uma especulação que vai ser o Salles, vai ser candidato, né, o Rogério Marinho, certamente, né, a Tereza Cristina, uma deputada, vai se reeleger, ou de repente vir para senadora. Aí vem o Weintraub, vem pessoal bom aí para ocupar cargos públicos. Obviamente que só vão entrar se o sistema eleitoral mudar, né, como está aí. Bom, Paulo Guedes, particularmente, eu não acredito que saia, não. Já vi especulação que ele sairia no passado, né, mas eu não acredito que ele saia mais, não. Está aí até hoje, segurou esse rojão, né, segura esse rojão pesado há um tempão, não acredito que ele saia mais, não. Fabrício Cola, tudo bem, amigo? Doutor, o Donald prometeu uma bomba em breve. Será que a espera do Bolsonaro está relacionada a isso? Eu sempre tenho isso em mente. Eu não vejo a menor possibilidade do Donald lá, do Louro, ter saído como um otário, como um imbecil, fez nada, coitadinho. Deixou o sistema engoli-lo, eu vejo isso com muita inocência. Eu não tenho dúvidas que ele volta e que, se eu puder apostar, o Bolsonaro está, sim, tem contato com ele e sabe de coisas que a gente não sabe. Então está tudo interligado. Essa é a guerra, né? A guerra é essa. É uma guerra invisível, a teoria da conspiração? Não importa, cada um pensa o que quiser. Mas o que está acontecendo aí hoje não faz sentido. Por que não faz sentido? Todas as forças do bem estarem só apanhando. Pode prestar atenção. O bem está apanhando o tempo inteiro. O bem está apanhando o tempo inteiro. Só o mal está aí na crista da onda, prevalecendo, fazendo valer a sua vontade, seja empurrando politicamente correto, seja pelas pautas que estão ali sendo aí aprovadas no Congresso, agora esse passaporte sanitário, né, e por aí vai vir só coisas desse mesmo naipe. Então, eu não tenho a menor dúvida que é em função disso, sim. Mas também eu não tenho como provar, são as informações que eu pego, devo pegar no mesmo lugar que você, lá no Telegram, né, tem uns canais bons lá que trazem coisa de fora, a gente faz um filtro, né, e muita coisa eu não falo aqui, porque não tem como provar, né, eu escuto, absorvo e fico para mim, né? Sueli, tudo bem, amiga? Sueli Vitória. Acho que não tem mais como piorar. Não vou deixar o presidente em paz. Não dá mais para aguentar. Tem que aguentar. Você tem que aguentar, não tem jeito. Como é que a gente aguenta? É abstraindo. Abstraia disso aí. Tá? Isso aí foi feito para a gente refletir sobre a vida. Não para ficar cada vez mais incomodado, angustiado. A gente não tem jeito. Imagina o que o Bolsonaro está sentindo. A pressão pela qual ele está passando. Aquela repórter ontem, coitada, tomou uma patada merecida. Não digo que foi merecido. Quem fala o que quer, né, tentando fustigar o chefe de Estado, ele, como respondeu à altura. Né, eu diria que reagiu ali impulsivamente. Foi grosseiro? Depende do ponto de vista. Para a pessoa que tem hábito de se vitimizar, ela achou grosseiro, mas para as pessoas que enxergam o presidente da República apanhando o tempo inteiro e sendo ali vilipendiado por esses repórteres, achou mais do que merecido. Essa é a minha linha, foi mais do que merecido. Mas Bolsonaro, a essência dele é essa. Ele está assim. Se eu tivesse que apostar, ele está assim. Ele está doidinho para explodir, né, e acabar com essa farra. Por que não o faz? Tem coisa, estratégia militar. Tudo a seu tempo. Por que ele não cai? Ele não cai porque não há como ele cair. Além dele ter toda a população, né, o apoiando,
ele tem a força, efetivamente tem a força, e ele sabe que o que está se fazendo é tentar criar factóides jurídicos para retirá-lo do cargo. Isso não vai acontecer, ele mesmo já disse. Então, tem que aguentar o tranco. A gente tem que aguentar o tranco. A melhor forma é tentar abstrair dessas notícias e entender que esse pessoal não vai chegar a lugar nenhum. Está no processo de autofagia. Santarém, Pará, Maria Isabel. Boa noite aí para vocês de Santarém. Olha, Bolsonaro, ele não vai agir na hora que a gente quer. Ele vai agir na hora que ele entender que tem que agir. Isso aí as pessoas têm que aceitar, não tem como não aceitar. Ele que é o chefe de Estado, ele que recebeu a votação, ele que responde pelos seus próprios atos, né? Então não tem jeito. Renato Romano, meu xará, tudo bem? Quem está preso em casa desempregado e sem comida não consegue manter a calma ou fingir que está tudo bem. Abstrair a... Pois é, né? Mas e aí? Qual é a solução para esse caso? É a solução difícil, não tem jeito, né? É responsabilizar o presidente da República? Essa é a solução? É mais uma razão para a gente refletir sobre a vida, né? Por que a gente está nessa situação, individualmente falando? Mas tem um monte de pilantras que geraram esse caos. Sem dúvida alguma. Esse pessoal vai pagar a conta. Mas por que a gente, individualmente, está passando por isso? Por que as pessoas estão passando fome? Né? Aí, se a gente não enxergar, buscar um sentido para a vida, a gente não vai achar uma resposta. A gente vai sempre, mal ou bem, a gente vai se fazer de vítima, eu diria 100%, a gente será 100% vítima, né? E vai arranjar um vilão como 100% culpado. E a vida não é isso. É duro falar isso, responder, mas é a verdade. Pelo menos é a minha verdade, de quem estuda um pouquinho esse tema que eu gosto. A gente sempre, há uma parcela de responsabilidade individual e há um porquê para a gente estar sofrendo. E as pessoas precisam chegar, por mais que seja difícil, duro, uma pessoa que está passando fome, está com seus familiares passando fome, ela praticamente não tem como, não raciocina. Ela vive em estado de necessidade e ela está querendo a sobrevivência dela. Então não tem como parar para pensar, refletir sobre a vida, ficar filosofando. Eu entendo isso. Mas por que chegou esse ponto? Por que chegou esse ponto? É um caso de estudo. Cada caso é um caso. O que não dá é para a gente responsabilizar 100% o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito que gerou isso. Eles têm responsabilidade? Óbvio que tem. Óbvio que tem, porque eles têm poderes de decisão e poderia evitar que outras pessoas estivessem sofrendo. Por que não o fazem? No caso do presidente da República, ele pode acabar com isso a hora que ele quiser. O governador pode acabar com isso a hora que ele quiser. Mais menos do que o presidente da República. O prefeito pode? Pode, porque é no município dele. Ele que está causando esse caos. Por que não faz? O prefeito que gerou isso certamente é um criminoso. Ele é um criminoso. Ele é equiparado ao tal do Lázaro. Não tem diferença nenhuma. Apenas de aparência, apenas no modus operandi. Ele mata indiretamente, mata veladamente, sarcasticamente, gera um sofrimento, que o sofrimento é homeopático, deixando as pessoas ali em estado de necessidade constante. Isso não deixa de ser uma tortura psicológica, uma tortura emocional, que chega a ser uma tortura física pela fome. Por que ele faz isso? É um bandido. Por que ele não está preso? Porque ninguém teve a coragem de prender esse sujeito em flagrante. E aí gera a omissão de quem pode prender esse sujeito em flagrante, tem condições. Então, o sistema em si é disfuncional. Mas, apesar disso tudo, tem sempre um lado da responsabilidade individual. Nós estamos na nossa situação hoje em função de escolhas que fizemos ao longo da vida. Então, não tem como a gente se esquivar dessa responsabilidade que está ligada ao sentido da nossa própria vida. É duro, é uma situação muito difícil. Eu entendo, e isso é uma coisa que me incomoda bastante, ficar aceitando essa postergação de uma ação dura por parte do governo federal, por parte da presidência da República e das Forças Armadas, por alguma razão que não sei qual é. A gente especula aqui a geopolítica, a questão do que está acontecendo nos Estados Unidos, a volta do ex-presidente ou não. Não tem como saber com certeza. Só o presidente da República sabe hoje. Mas isso aí não tem como sustentar. O que está acontecendo em Araraquara, por exemplo, eu acho que São José do Rio Preto também está no mesmo padrão.
né? A coisa está feia, hein? Sobretudo em São Paulo, né? Mas, eu tô falando, quem consegue abstrair são as pessoas que não estão envolvidas, né? Os que estão diretamente envolvidos fica difícil, né? Como é que vai abstrair? Não tem como abstrair porque eles sentem na pele, né, as consequências desses atos nefastos desses pilantras que estão nesses cargos de comando. Então, é duro, amigo, é duro, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Isso, para mim, é apenas um exemplo de que a gente está realmente num estado de guerra e que isso aí terá que ter um fim. Hoje é Araraquara, é São José do Rio Preto. E amanhã? Né, com a terceira onda, a quarta onda, a 10ª onda. Né, como é que vai ser? O Bolsonaro sempre fala, a gente não jamais será uma Argentina, muito menos uma Venezuela. Mas até onde a gente pode chegar permitindo que isso aconteça, né, que esses marginais que estão em cargos públicos façam a população passar fome por meio dessas decisões criminosas avalizadas por essa toga. Então, essa é a nossa realidade dura, né? Mas eu diria que é insustentável a longo prazo. A gente está a médio prazo, considerando aí um ano, né? Pode ser médio prazo, de ano passado para cá? Sim, né? Mas isso tende a acabar, né? E vai acabar, né? Ana, tudo bem, Ana? Olha, na minha leitura, é a única solução, tá? É a única solução para o país. Tá? Eu vejo, às vezes, quando eu participo, bato papo com os amigos ali, seja em live, ou seja particular, e se fala sempre a mesma coisa. Não há como o país mudar repentinamente, porque a gente está vivendo assim há décadas, não pode mudar de uma hora para outra. Eu discordo completamente disso aí. Porque o país está assim há décadas, você não pode mudar de uma hora para outra. Por quê? Porque é radical. Ser radical significa ser arbitrário, agir ilicitamente? Eu digo não. Ser radical é você tomar uma medida dura e necessária para colocar a ordem na casa, né, em função das coisas não estarem funcionando, em função do nosso Estado de Direito estar rompido e o nosso regime hoje ser uma ditadura da toga meia boca. Né? Então, esse discursinho de que tem que ser assim, tem que ser devagarzinho, troca ministro, indica um reitor diferente, ou vamos nos candidatar para o ano que vem para melhorar a qualidade da Câmara, do Senado. Para mim, isso tudo é ladainha. Isso é ladainha. A gente chegou no estado de coisas que não tem como ficar com esse discursinho. Uma das falas do presidente que não gosta quando ele fala isso. Em 2023, a gente vai reelegendo ano que vem, a gente pode trocar mais 2, 3 ministros. Vai sair Rosa Weber, Lewandowski, e sai também Rosa Weber, Lewandowski, eu acho que são esses dois, né, que sai até 2026, até 2028. Mas isso não pode ser motivo de comemorar. Isso não é solução para o país. E a educação, como é que fica? E esse ativismo judicial, como é que fica? Vai depender de trocar de ministro para esse ativismo judicial ter um freio? E vai continuar vamos continuar fingindo que decisões judiciais fundamentadas é apenas mascarar uma vontade de juiz, escrevendo qualquer coisa no papel? Então, não é assim que funciona. É um discurso que eu não gosto por parte do presidente da República, me incomoda quando ele fala isso, mas eu relevo. Tem coisas mais importantes por trás que eu acredito que vão acontecer. Então, é mais ou menos isso, né? A gente está num momento que só os 3 numerozinhos resolvem. Se será usado ou quando será usado, eu diria que será antes, vou ser bem generoso, antes das eleições do ano que vem. Tá? Porque, como está, Bolsonaro roda e a gente vai se configurar uma ditadura de esquerda efetiva, se um esquerdista ganhar. Mas, como isso, espiritualmente, não fecha, a conta não fecha, eu não conto com isso. Eu tenho falado aqui, brincado com a minha amiga lá, Camila Abdo, até 30 de setembro alguma coisa acontece. Eu estou sendo bem generoso, né? Porque já era para ter acontecido há muito tempo. Salim Bittar, tudo bem, meu amigo? Querido Renato, você assistiu a entrevista do Mourão na Globo News? O que você achou? Ele é um... Olha, rapaz, eu tô... Sinceramente, eu sempre procuro defender o Mourão, mas eu estou chegando à conclusão, não sei. Hoje eu não coloco a mão no fogo por nada. Né? Não coloco a mão no fogo.
tenho minhas dúvidas. Hoje, eu sou sincero para você, eu tenho minhas dúvidas, tá? Quando eu converso com amigos militares, né, uns que conhecem ele pessoalmente, falam que ele é linha duríssima, anticomunista. Outros, né, mais chegados a lá, eu diria, quem está lá em cima no comando, no alto comando, já diz que ele está mais lá para o lado do Santos Cruz, mais para aqueles generais ali que saíram. Olha, eu não conheço o Mourão pessoalmente, eu só assisto aí essas coisas que ele fala. Ele, por um lado, ele fez uma crítica, né, ao governo, né, pela liderança durante a pandemia, que eu achei uma... Se ele não for um agente da desinformação, né, como eu tenho falado, foi uma fala... essa foi um tipo de fala negacionista. Como se o estado de coisas criado pelo Tribunal de Cúpula não tivesse gerado todo esse caos que a gente vivencia hoje. Então, ele falar que foi uma falha de liderança, uma falha de comunicação do governo, eu diria que foi uma fala totalmente infeliz. Ele não sendo esse agente da desinformação que eu costumo presumir que seja. Né? Por outro lado, ele defendeu o governo. Né? Ele falou que o governo... querer culpar o governo pelo que aconteceu não faz o menor sentido. Qual é a do Mourão? A gente vai saber em breve. Né? Toda a verdade está vindo à tona. Mas hoje eu confio no Bolsonaro. Confio no Bolsonaro pela leitura que eu faço dele, sou das pessoas que o conhecem e com quem eu converso, pelo que ele fala. Eu confio no presidente. Eu não faço juízo de valor dos erros que ele comete, na minha leitura, erros, falas jurídicas em relação a direito, em relação à comunicação, às vezes se desculpa demais, fala as coisas que eu desconsidero, que eu discordo, mas isso não, de modo algum, deprecia a imagem dele, deprecia o caráter dele, as boas intenções, o patriotismo, a empatia, a autenticidade. Então, eu me apego ao que o presidente fala. O restante é acessório. O Leci Ramalho, se as Forças Armadas estão... Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Óbvio, tem um estrelado outro que atrapalha? Tem. Mas você vai limpando, vai tirando da área. O que ele tem feito ao longo de 2 anos? Ele já fez muito isso. As Forças Armadas hoje estão ali certinhas, todas afinadas com ele. Então, eu confio 100%. Se as Forças Armadas não fossem confiáveis, o Bolsonaro já tinha caído. Já tinha caído. O que mais? Mais alguma pergunta aí? Luiz, meu amigo, tudo bem? A lei de Brandford nos Estados Unidos prova judicial. Um projeto de lei pode fazer o mesmo no Brasil? A lei de Brandford é a lei que é uma lei matemática que, dependendo do percentual, ela evidencia a existência de uma fraude. Segundo, pela lei de Brandford, segundo meu amigo Luiz, né, em 2014, na eleição Dilma-Aécio, a probabilidade de ter havido uma falcatrua, pela lei de Brandford, foi em torno de 75%. Só que a lei de Brandford aqui no Brasil é ignorada como prova. E aí? Eu particularmente, eu não acredito que se aprove qualquer lei nesse sentido aqui. Com esse pessoal aí que tem, com esse conversa que a gente tem, qualquer coisa que se aprovar vai parar no judiciário. E aí? Aí a gente vai ver o embate, se vai valer a palavra do presidente ou não. Eu confio que ano que vem vai ser tudo diferente. Eu não aposto como está aí, não. Mas está apenas uma mera prognose. Nada é acaso na vida, e quanto mais as pessoas estiverem conscientes do que está acontecendo, mais provável que tudo mude. Quanto mais adormecidas, mais provável que as coisas se posterguem no tempo. Essa é a regra. Afinal de contas, nós somos os responsáveis pelo estado de coisas que está aí hoje, em função de decisões que tomamos ao longo da vida. Nós, que eu falo, é a população em geral, o povo, seja por parte das gerações anteriores, e seja o pessoal que está vivo atualmente. Todos somos responsáveis pelo que está aí. Então, temos que aguentar o tranco.
Silvia, tudo bem, amiga? Bolsonaro disse que agiria se houvesse lockdowns ou toque de recolher. Olha, eu não tenho dúvida que seja, não tem porquê. Esse decreto dele está pronto. Tá? O decreto está pronto, está na gaveta. Né? Por que ele não editou o decreto e foi para o embate? Né? Foi para o embate. Por que aconteceria? À medida que no momento em que ele baixar o decreto, governadores vão ignorar, ele vai ter que colocar o exército nas ruas. Vai ter que colocar o exército nas ruas e vai fazer pressão. Vai gerar um tumulto, vai gerar confusão, deve ter milícias espalhadas pelo país, prontinho para contra-atacar, para gerar caos na sociedade, né, criar essa narrativa de que o presidente é ditadura, isso, aquilo. Então, o que ele quer evitar? Ele quer evitar exatamente isso, que pessoas inocentes paguem o preço. Por outro lado, o retardamento disso está fazendo com que ainda tem esses lockdowns, esses toques de recolher, ainda pessoas estejam sendo oprimidas, estejam sendo impedidas de trabalhar, estejam sendo impossibilitadas de conseguir o sustento da sua família. Então, isso tem que ser uma estratégia, não há outra possibilidade. Né? Porque se não considerar uma estratégia militar para que, no momento de agir, tudo isso acabe, a gente vai ter que fazer um juízo de valor negativo do presidente da República. Isso não condiz com a personalidade dele, não condiz com as coisas que ele fala, não condiz sobretudo com a linguagem corporal, com as emoções que ele transmite ao se expressar. Então, é nisso que eu confio e eu tenho certeza que é isso. Como é que eu tenho certeza? Primeiro, com as coisas que eu acredito, com a minha forma de enxergar a vida, e segundo, com as fontes que eu tenho de amigos militares que têm acesso lá à cúpula, grupos fechados, ali, pessoas confiáveis. Óbvio, muitas pessoas conhecem militares, mas eu diria que as minhas fontes são boas. Então, eu confio nelas. Abi Amaral, eu confio no presidente. O restante ali, eu procuro dar o voto de confiança também, mas estou sempre com o pé atrás. No Bolsonaro eu confio. Não é à toa que o Bolsonaro é o presidente, não existe acaso na vida, tá? Roberto Santos, mais um da ala ideológica do governo saindo. Imperialistas estrangeiros e os vendidos daqui estão comemorando. Espero que a política do meio ambiente não mude e não comprometa os interesses nacionais. Até agora, o jogo de xadrez, o presidente tem sido entregar as peças para preservar o rei. Olha, essa imagem que passa, tá? Mas eu tenho falado, as aparências enganam. Mas são os fatos. Não são os fatos, são os fatos que a gente está assistindo e os fatos sobre os quais nós estamos fazendo nosso juízo de valor baseado nas nossas percepções, nas nossas crenças, nas nossas experiências. O fato em si não quer dizer nada, o fato é bruto. E além desses fatos, tem os fatos que a gente desconhece. Eu sempre presumo, o presidente sabe coisas que a gente não sabe. As Forças Armadas estão trabalhando intensamente na Amazônia. O que elas estão fazendo lá? Ninguém fala, ninguém sabe. Então, eu não gosto de julgar por essas aparências que as pessoas chamam de evidências, são os fatos, a realidade. Tem muita coisa por trás que a gente não sabe. A gente está no cenário de... É uma guerra, por mais que muitos não acreditem, é bobagem, tem teoria da conspiração, está vendendo esperança, vendendo uma situação utópica que não vai acontecer, não tem problema, cada um pensa o que quiser. Eu falo aquilo que eu acredito, aquilo em que eu confio e que eu sei que vai se consumar em algum momento. Não dá para falar datas, Tudo depende do contexto. Mas por que vai se consumar? Porque para mim não faz sentido o Bolsonaro ter sido eleito presidente como foi, contra o mecanismo, sem dinheiro, quase morto, está sendo atacado aí há 30 meses, o tempo inteiro, dia sim, outro também, mais forte do que nunca, fazendo várias coisas no âmbito administrativo, na questão de infraestrutura, várias melhorias, desburocratizando, e chegar no que vem ser golpeado por uma fraude e entregar o país para um esquerdista, um comunista, que vai efetivar o Brasil uma ditadura. Isso não faz sentido.
espiritualmente falando, não faz sentido nesse momento que a gente vive. É simples assim. Salim Bittar. Hoje, no cercado do Palácio Alvorada, na manhã, um cidadão pediu ao presidente que fizesse seus pronunciamentos em cadeia nacional. O presidente disse que não pode, porque tem regras. Olha, aquilo ali deve ter um custo. Tá? Deve ter um custo. Eu não sei quais são as regras que regem aquilo ali, mas o presidente, a hora que ele quiser, ele pode. Por que o presidente volta e meia e faz um discurso em rede nacional? A hora que ele quiser, para apagar o incêndio. Foi ano passado, no início da pandemia, que ele fez aquele discurso de 5 minutinhos, que gerou lá um ataque o tempo inteiro a ele. Foi um discurso infeliz. Volta e meia ele fala. Eu não sei quais são as regras, eu não estudei esse assunto. Não sei qual é o custo, mas eu diria que seria um investimento muito interessante. Deve haver um custo? Sim, deve haver um custo. Mas seria um investimento em comunicação do governo, comunicação com o povão. Eu não estudei legislação, não sei dizer que regras seriam essas. Tá? Mas o presidente sabe como usar a EDC. Ele que está por dentro das regras do jogo. Então, ele teria que responder de uma forma mais específica. Mas por quê? Quais são os empecilhos? Ele não chegou a falar isso no Alvorada. Eu vi essa entrevista dele. Ele foi genérico. Ele falou, não, a gente... Ele até falou, de uma verdade, né? Nas lives ele alcança em torno de 400 mil pessoas ao vivo. Ele vai, a rede nacional, quem que escuta essas televisões aí? Essas televisões ninguém escuta mais isso. É verdade, as redes de TV, essas daí que estão aí, as tradicionais, perderam audiência. Mas elas ainda alcançam aquelas pessoas mais simples. Eu não sei as razões de fundo pelas quais o presidente disse que tem as regras, que não é bem assim, eu não sei. Vou ficar devendo essa resposta a você. Vou até ver, fiquei até curioso também. Aí eu descobrindo, eu trago aqui e comento contigo. Contigo e com todo mundo que estiver aqui assistindo. Valeu, obrigado aí pela pergunta. Mas ainda mantenho aquela dica aquela ideia que eu dei de usar a rede nacional ao vivo, pós-Jornal Nacional, conectado à internet, ainda está de pé. Ainda está de pé. Se você pode usar a hora que quiser, de uma forma gravada, para apagar incêndio, para dar recados ali, normalmente deixando de transmitir aquela autenticidade costumeira na hora da fala, por estar gravado, por estar lendo teleprompter, por que não fazer ao vivo? Porque nem que seja, nem que seja para passar as mesmas mensagens que ele passa quando usa a rede nacional. Nem que sejam as mesmas mensagens. Por que não falar ao vivo, de improviso, conectado à internet, respondendo algumas dúvidas? Já que tem regras ali, vamos imaginar que elas sejam mais restritas do que essas que eu imagino. Porque o chefe de Estado pode usar ali quando ele achar por bem. Mas vamos imaginar que tenham regras que limitem ali. Por que não usar de uma forma diferente? Já quebra o paradigma. Por que não colocar no outro horário, após o Jornal Nacional? Por que não? Então, é questão de ajuste. Eu ainda mantenho a ideia que eu lancei. Dá para fazer diferente? Dá para fazer diferente. Dá para explorar melhor a EBC? Dá para explorar melhor. Mas, o meu compromisso aqui é passar ideias para vocês refletirem e lançar isso para frente, se for o caso. Eu não sou assessor do presidente, eu apenas sou, eu diria, um torcedor. Torcedor para ajudar o país a ir para frente. É isso aí, pessoal. Vou me despedir de vocês aqui, 40 minutos. Tá? Amanhã, hoje é quarta-feira, amanhã às 10 horas da noite, a gente vai estar batendo um papo lá no canal da minha amiga Camila Abdo. 10 horas da noite a gente vai começar um programinha. Eu, a Camila e a Cissa Bailey. São os assuntos aí da semana. A Cissa deve trazer coisas dos Estados Unidos também. 10 horas da noite lá no canal Direto aos Fatos. E amanhã, às 18 horas, eu dou uma passada aqui no meu canal. A gente comenta alguma coisa, vamos ver se sai alguma coisa diferente. Mas, assim, vamos confiar que logo, logo isso acaba. As notícias são sempre as mesmas. Imunização, essa birrinha. Gastou, não assinou o contrato antes com a empresa americana,
Ah, mas está querendo comprar superfaturado lá a empresa da Índia e essa ladainha, né? É um jogo de narrativas. E vamos ver o que vem pela frente. Vários gatilhos estão aí, prontos para serem disparados, seja essa ação que está com o Barroso, do lockdown, do toque de recolher, seja essa CPI também um gatilho, que o senador Machão lá do Amazonas, né, está querendo ir para cima do Bolsonaro, né, os patriotas, entre aspas, né, e vamos ver o que vem pela frente aí, vem coisas interessantes. Então, vamos aguardar também a resposta do Exército à nossa ministra, né, que quer 5 dias para eles se justificarem por que não escancararam a vida privada do Pazuello no inquérito, no processo administrativo. Tem coisas aí pela frente interessantes que vai dar o que falar. Então vamos aguardar, né? Minhas redes sociais, está aqui, Renata R. Gomes no Instagram, no Bom Perfil, né? Eu tenho postado mais no Bom Perfil. Twitter eu dei uma parada, tá lá, mas me deu uma desestimulada. Bom Perfil, Renata R. Gomes. Renata R. Gomes no restante. Telegram, no Face também, que eu também quase não olho lá, mas tenho transmitido aqui paralelamente. Tem a galera do Face aqui, né? Obrigado ao pessoal que está assistindo pelo Face, botando esses emojizinhos, mantendo a confiança sempre. Tá? E pode ter certeza que vencemos essa guerra. Falta pouco. Tá? E eu recebo muitos vídeos, aproveitando aqui, eu recebo muitos vídeos do Zap. Eu vejo muito pouco, eu confesso para vocês. Hoje, o que eu assisto mais são vídeos que me trazem paz de espírito. Eu gosto muito do Paulo Cassiano, né, do Carlos Torres, eu vejo bastante os vídeos deles. De política, efetivamente, a única coisa que eu tenho assistido são as falas do Bolsonaro lá em frente à Alvorada, pela manhã e pela noite. Não vejo praticamente mais nada. Uma coisa ou outra, muito raramente, porque eu não tenho paciência. Cada vez que eu olho esses senadores, esses deputados falando, me irrita, né? Então eu prefiro não escutar. Então eu abro ali alguns sites que eu recebo, né? Cadastrei no WhatsApp, recebo ali o Gazeta Brasil, o Terra Brasil Notícias, né? O JCO, tem alguns ali que eu recebo, e ali eu vou fazendo o filtro das notícias, que eu vou comentar com vocês aqui. Mas eu estou fora, eu vejo assim, meia horinha antes para saber o que eu vou falar, né? E é isso, é a dica que eu passo para vocês. Não ficar lendo essas porcarias o dia inteiro, porque isso não é saudável. Tá? Não é saudável. O tempo demora a passar e a gente, quando vê, a gente se consumiu, né? A gente se consumiu ali horas, né? Ficando regurgitando essas coisas, né? Digerindo e regurgitando. É muito ruim isso. Tá legal? Então, likezinho, fala para dar like, para compartilhar, que ajuda no alcance do canal. Então, fique à vontade aí para dar like se quiser. Se não quiser, não precisa dar também, não ligo para isso, não. Mas confiança sempre, tá? A gente vence essa batalha. É isso, pessoal. Amanhã estaremos aqui às 18 horas. Qualquer coisa, escreve lá no Telegram. Pode escrever que eu vejo lá e comento aqui depois. E 10 horas da noite amanhã, estou lá na Camila Abdo, no Direto aos Fatos. Eu, Camila e Assis. Deixa eu ver aqui. Tudo de bom para vocês e até. Durmam bem.